Esta pequena introdução serve para vos dizer que eu comecei a fazer vlog para o Mangalipa Mania, mas as coisas não estavam a correr, vidas acontecem. Por isso decidi fazer esta mistura miscelânea de vídeos espontâneos que eu fui gravando ao longo da primeira semana, particularmente da primeira semana, com estes desabafos / conversas iniciais. No dia 5 de maio eu tive uma dor horrível, o que me levou às urgências e, infelizmente, eu tive de ser operada de emergência, ou de urgência, não é de emergência, é de urgência, por uma torção de um quisto do ovário. E foi particularmente difícil, porque estou longe. Aqui tinha alguns amigos, mas não tenho família nenhuma, e foi muito complicado. Associado a isso, eu tive recidiva do meu quadro de ansiedade / stress pós-traumático. Recidiva, salvo seja, porque desde março do ano passado, desde a altura que começou o Covid, eu tenho notado que tenho andado a regredir, coisa que já não acontecia há anos. Tinha tido novos ataques de pânico em casa, porque, curiosamente, eu sou extremamente eficiente e muito composta no trabalho. O problema é depois eu trabalhar essas coisas depois. O facto de ter tido poucas férias, o facto de ter tido muitas urgências, muito concentradas nessa primeira fase, depois as mudanças de casa, a minha cabeça fez pum. E agora esta situação fez com que tudo regredisse a ponto catastrófico. E isto é um conselho que vos deixo, porque nós médicos somos os piores doentes. Não deixem as coisas avançar, porque quando as coisas avançam e quando as coisas caem, caem mesmo. E é muito difícil de lidar com essa situação. Ou seja, durante o Mangalipa Mania eu até mandei uma mensagem às meninas se me queriam substituir, porque eu não sabia quanto tempo é que ia estar internada, não sabia o que ia acontecer. Enfim, acabei por ser alta rapidamente, depois desenvolvi uma infecção urinária, filmes. Mas foi o Mangalipa Mania, porque as meninas mantiveram-me na competição, que me deu algum alento nestes dias, isso e uma grande amiga que esteve comigo a primeira semana, e foi isso que me deu algum movimento para mexer a cabeça, porque eu tive de atestado, não fui trabalhar, por isso a cabeça precisava de alguma coisa. E tenho-vos a dizer que eu li 13 livros, ou pelo menos acabei de 12, e comecei o 13º livro. Não li mangas, não li BDs, porque burra, não trouxe nenhuma das minhas imensas que tenho lá na estante na ilha para cá. Por isso, a minha ideia era baixar a minha TBR física, que era enorme, e por isso é que tinha trazido vários livros em modo físico. E dizendo isto, eu vou-vos deixar com aqueles vídeos miscelâneas que eu fiz ao longo desta semana. Vai ser assim um bocadinho genérico. E depois já vos conto quantas páginas eu li ao todo no Mangalipa Mania, Team Lipa, e quais foram os livros que eu li também nesta fase. Pessoas, aqui estou eu com esta luz meio manhosa porque tenho de fazer este unboxing com vocês, porque vem aí. Tchau, 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 tchau. Ai, não cheira. Tchau. O Mangalipa Mania. Terceiro dia que eu estou em casa, só para vos avisar, eu leio muito rápido. Só não tenho muito tempo para ler quando estou a trabalhar, por isso. No primeiro dia, eu até tenho aqui os papelinhos. Se não sabem o que é o Mangalipa Mania, vão ver os vídeos da Flipa e da Manganete. Eu sou Team Lipa. Obviamente com a minha t-shirt. No primeiro dia, saiu-me um papelinho em branco, o que significava que eu podia fazer o que me desse na real telha. Eu, como não tive tempo para ler, nem consegui ler quando estive internada, porque a anestesia dá uma moca que eu nem vos conto.
E então decidi, quando cheguei a casa, no primeiro dia do Mangalipamania, tive alta no sábado, no domingo ainda tive meio grog e meio mocada. Na segunda-feira comecei e decidi meter na cabeça fazer Mangalipamania e bater os desafios, porque assim ocupa-se a cabeça com coisas interessantes. E a minha amiga Margarida, que está a ficar comigo nesta convalescência, tinha com ela Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que era um livro que eu quero comprar em inglês e queria muito hardcover, mas não vou pagar um rim para comprar aquele livro. Então a Margarida emprestou-me, porque ela disse, era fácil de ler, sim, porque ela também tem olho ao negócio, apesar de não estar a participar. E disse que eu tinha de ganhar muitas páginas para a equipa, portanto ela é tipo Team Lipa honorária. E ela tinha razão. Eu devorei o livro todo nesse dia. Portanto, Desafio Branco ao fim do dia tinha 431 páginas, mais algumas páginas ajustadas do audiobook do Shadow and Bone, que eu estou a ler. Eu também tenho físico, por isso o meu físico é muito bonito. É a edição, ao contrário, é a edição de colecionador, o que deu à volta de 558 páginas. I loved it. Este livro é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que vocês todos têm de ler. Eu acho que desperta um bocadinho do que escovilheiro que há em nós, porque nós queremos saber o que é da vida da Evelyn Hugo e dos maridos todos dela e porque é que ela é assim. E depois há sempre alguns mistérios e reviravoltas a aparecer umas atrás das outras, com a escrita maravilhosa da Taylor Jenkins Reid. Ao fim do primeiro dia, apeteceu-me ver uma série da Netflix e eu estou a ver o Jupiter's Legacy, que é uma série de super-heróis que estreou há algum tempo na Netflix, porque nerds. E a série está a surpreender-me. Depois eu digo-vos o que é que eu achei melhor. Nesse dia também saiu-me, com toda a gente, lá no grupo da Team Lipa, o começar um livro novo. Eu já tenho tantos livros em andamento na minha wish que eu já nem sequer sei, mas como tinha trazido para cá um livro que estava na minha estante há imenso tempo por ler, o da Dorothy começando o outro lado, o outro amor da vida dele, que é um thriller, não se deixem enganar por esta capa fofinha. É uma história muito boa nesse sentido, porque não se consegue parar de ler. Este é outro livro que não se consegue parar de ler. E depois também há um mistério, porque há aqui qualquer coisa na Eve, ou na história da Eve, que não bate bem, ou que vos deixa com a pulguinha atrás da orelha. A partir das 100 páginas eu devorei o livro, tanto que no final do livro, quando começam a acontecer as revelações, tipo, acho que assustei a Margarida porque dei uns gritinhos tipo, what the fuck, o que é que está a acontecer? Foi finalmente ao potinho da sorte no dia 2 da Mangalipamania e saiu-me ganhar 5 páginas, o que significa que tenho um total de 442 páginas do livro do outro amor da vida dele, mais 5 páginas, o que dá 447 páginas. E hoje saiu-me acabar um livro hoje. Eu tinha trazido um livrinho muito pequenino que me tinham dado no Natal, que era Alice do Lado Errado do Espelho, que eu comecei e acabei de manhã. Ontem, eu já fui tomar um pequeno almoço ali abaixo. Ontem eu tinha de começar um livro novo e comecei e terminei, que foi Alice do Lado Errado do Espelho, que é um livro de contos de um escritor português que ele reconta tipo as nossas histórias de infância durante uma época de pandemia. Isto foi o que eu senti a ler o livro. Até tenho pena porque foi uma amiga minha querida que me ofereceu o livro, mas algumas histórias eu percebo o que o escritor queria fazer, mas não me dizem nada. Acho que vou-lhe dar 2 a 3 estrelas. Algumas histórias são engraçadas porque alertam para o perigo de não fazermos nada e não respeitarmos a liberdade do outro, especialmente em tempo de pandemia. Mas eu não sei, estes livros normalmente não funcionam comigo, por isso. Mas pronto, foram 117 páginas para o nosso Team Lipa. Depois
comecei A Cozinheira de Castelamar porque precisava de um livro que me animasse depois daquela coisa. Não é daquela coisa, daquele livro, não sejas assim, já. E como é um livro de ficção histórica e eu adoro ficção histórica, e pensei que era uma boa opção. E realmente foi. Eu estou a adorar o livro. Ele só tem um problema, ele tem parágrafos muito grandes, o que demora mais ler. E depois à tarde tive uma dor de cabeça. E depois tive dores abdominais, dores nas costuras, não é nas costuras cirúrgicas, me estavam a dar cabo do juízo. Por isso li muito menos do que costumo ler. Quando li 152 páginas. O que dá no total 269 páginas. Não é mau, mas nos outros dias eu tinha lido 400 e 500. Mas não é mau. Por isso, e ontem não consegui tirar o potinho, por isso vou tirar aqui com vocês hoje. E hoje vou ao pote da sorte, e seja o que Deus quiser. Medo. Ganhar 30 páginas. Pronto, não é mau. Fiquei mais feliz. Ou seja, passa 269 a 299. Agora vamos ao desafio de hoje. Eu hoje se calhar não vou conseguir ler muito porque, como vos disse, de manhã tenho uma consulta. E hoje acordei assim um bocado nauseada. Por isso, vamos lá ver. Quer dizer, I can work with it. Acordar com as galinhas. Isto significa que eu tenho de ler até o sol se pôr. O que aqui em Vila Real o sol põe-se muito à tarde. Por isso, pessoas, isto é o meu objetivo hoje. Estão a ver? 20 e 41. E eu quero acabar este livro. São 600 e tal páginas. Eu ontem tinha lido 150. Eu sou doida. Eu não sei. Eu vou na 240. Amanhã não li quase nada. Não sei se vou conseguir. Acho que vou virar um bocadinho bichinho do mato. Missão: ler até às 20 e 41 minutos. Raio de vilão é este? Oi. Dom Henrique é um safado.
Eu vou matá-lo, Margarida! Eu vou matá-lo! O que ele está a fazer à pobre rapariga! Eu não lembro que ele está a fazer para a rapariga. Não posso dizer. Ah, a Beatriz. Não, não, não me spoiles! Tipo, a Cara Nobre. Sim. Yeah. Espera, como tu não queres aparecer no vlog, eu vou desligar. Não apareceste, não apareceste! Isto porque a Margarida é tímida! Mais um dia de Mangalipa Mania. Ontem não gravei ponta de um corno por causa de uma dor de cabeça e li esta treta. Portanto, foram 300 e tal páginas que eu revirei tantos olhos, mas tantos olhos que quase ficava com os olhos pregados na testa. Vamos tirar o desafio de ontem, que eu não tirei. Primeiro vou ao pote da sorte. Muito. Isso agora se me calha tipo num espelho ou uma tábua rasa. Portanto, ali 300 e tal páginas. Yay! Triplicar as páginas. Ou seja, 300, está para aí 900 páginas. Pronto. Podia ser pior, podia ser pior. Desafio 2. Medo. Eu hoje queria começar o livro da Cassandra. Não é mau. Ler pelo menos 1 hora seguida. Que às vezes é difícil. Eu acho que este vlog vai ficar um bocadinho estranho, porque houve dias que eu não gravei porque não me sentia bem para gravar. No fim de semana estava pior, com mais dores e tenho uma infecção urinária, por isso, high five. Mas tenho lido bastante e acho que depois de fazer aqui, tirar os papelinhos, acho que depois vou-vos fazer um mini resumé e até um rant de um livro que eu li, para tornar isto um bocadinho picante, já que não posso sair de casa. Eu tenho dado mini passeios, mas não são propriamente interessantes para vocês, eu acho. Por isso acho que isto vai ficar um bocadinho, o vlog um bocadinho estranho. Mas vamos aos papelinhos de hoje, que eu ontem não tirei. E sinceramente eu já tenho medo de ir ao pote da sorte, porque já só tenho lá as ajudas e coisas más. Ler com os amigos. Bem, tenho que pôr lá no chat. O que vale é que há sempre lá alguém. Nem que seja eu. Alone. Mas vamos lá a isso. Ainda não sei hoje o que vou ler. Se começa o Rebecca, se começa outro livro. Vamos ver. E tenho um unboxing para fazer. Acho que vou fazer um agora e depois guardo o outro para depois. Esperem só um bocadinho. Ontem chegou-me cá esta coisa que eu não estava nada à espera. Portanto, ou se calhar estava. Eu acho que só dei uma morada. Só dei esta morada a alguém. Eu acho que é a Cris. É hardcover. Só estou a ver os blurbs. Tem aqui uma folhinha primeiro, vamos ver a folhinha. Eu vi o que está aqui. Eu queria tanto este livro. Adoro este livro.
Não sei quem mandou este livro. Pode ter sido a Cris, acho que. É The House of the Cerulean Sea. E é hardcover. Oh, sim. Eu vou já ver quem é que mandou este livro. Este livro dizem que é um abraço quentinho. E acho que é o que eu estou a precisar agora. Obrigada quem me deu este abraço quentinho. Se vocês me acompanham pelo Instagram, eu vou deixar alguns aqui. Aperceberam-se que eu fui tirando alguns papelinhos durante algumas as semanas, pelo menos a maior parte dos dias, e fui participando nos Pop Challenge, que deu-me imensas páginas. Começando pelos livros que eu propriamente li, alguns livros já não tenho comigo. Eu li, o primeiro livro que eu li logo que eu saí do hospital, porque lá não conseguia ler muito, porque cabeça. Foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que foi a minha amiga Margarida que me emprestou. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo foi um livro fabuloso. Já tenho aqui a opinião no canal. É um dos meus favoritos da vida. Eu não sei mais o que dizer daquele livro, do tipo, leiam aquele livro, porque aquele livro é fantabulástico. Acho que toda a gente tem de ler esse livro. Lê-se maravilhosamente bem. A premissa básica é uma estrela de Hollywood dos anos 40, 50, da idade dourada de Hollywood, contrata uma biografista, uma jornalista, para escrever a sua história. E à medida que vamos descobrindo a história da Evelyn Hugo, vamos nos apaixonando por ela, apesar de não concordar com certas coisas que ela faz. Mas na mesma acabamos por gostar daquele desenvolvimento daquela personagem e todas as outras personagens que vão surgindo à volta da Evelyn Hugo. É maravilhoso. Leiam esse livro. Leiam. Depois também, já não tenho em físico, porque este eu li e emprestei à Margarida, foi O Segredo da Contadora de Histórias. Ai, não consigo dizer o nome da senhora, mas antes que eu a massacre. É uma senhora, uma escritora de origem indiana. Este livro conta a história de uma mulher que, após sofrer vários dissabores, nomeadamente abortos, vai em busca das suas raízes à Índia, onde descobre a história da sua família. Este livro marcou-me também muitíssimo, foi uma leitura extremamente voraz, porque tanto a parte do presente, que é a história desta rapariga, e a história do passado são extremamente envolventes. E sim, alguma parte é previsível, mas todo aquele ambiente da Índia, das tradições, que nos faz revoltar por dentro. E tudo o que a Amisha, uma das personagens principais, sofreu para conseguir aquilo que tem e para sobreviver na Índia. Todas as outras personagens, as castas, os deuses. Aquele livro mexeu comigo e foi um livro que eu também devorei a ler e também aconselho a ler, principalmente quem não sabe muito sobre o que é o sistema de castas na Índia, o que o preconceito leva e tudo aquilo à volta da Índia. Além disso, apanha a Índia numa altura de revolução em que há luta contra os ingleses querem manter aquela colónia e a Índia quer se tornar independente. É uma história extremamente rica de personagens e que vale mesmo a pena ler. Outro livro que também não tenho comigo em formato físico aqui, mas tenho lá na ilha e que eu li no Kindle foi o Mistborn, o Império Final. Uhul! Finalmente li o Mistborn do Sanderson. Terminei no último dia do Mangalifamania e é fabuloso. Eu agora percebo. Não há mais nada a dizer. O sistema de magia que Brandon Sanderson cria é brutal. Todo o sistema de fantasia. Isto basicamente é um cenário pós-apocalíptico em que os vencedores são os maus, supostamente, da fita e que agora ficou literalmente a ralé, que passados séculos tenta-se revoltar contra esta situação. E é
fabuloso. Todas aquelas personagens criaram em mim algo. Adorei a Vin, adorei o Kelsier. Depois houve um dia que havia um desafio que era acabar um livro e eu peguei neste livro que é Alice do Lado Errado do Espelho, que é um retelling de um escritor português de todos os contos que nós conhecemos ambientados a este tempo de pandemia, à nossa atualidade. Eu percebi algumas coisas que o escritor queria fazer com a história, mas soa-me um bocado pouco substancial e depois não consegui estabelecer relações com as personagens. Eu já fiz a crítica no Goodreads porque alguns livros eu não vou fazer vídeo de opinião porque não dá. Portanto, se quiserem ir buscar a minha conta do Goodreads, estão à vontade. Eu acho que lhe dei 2,5 estrelas ou 3 estrelas. E agora, sem nenhuma ordem de leitura, Rebecca de Daphne du Maurier, que é um dos livros favoritos de muita gente. E eu posso dizer que adorei a maneira como a Daphne Maurier, credo, escreve. Ela tem uma escrita fabulosa de suspense e que nos envolve. O princípio é um bocadinho parado, é preciso insistir, mas a partir das primeiras 70, 100 páginas eu devorei o livro. O que é que me fez ficar um bocadinho de pé atrás com o livro? Não que eu não ache o livro excelente, acho o livro brilhante e este livro é precursor de vários. E se calhar eu já li os precursores e por isso isto agora não me soa assim tanto. Achei o livro um bocadinho underwhelming. Não me surpreendeu tanto como eu estava à espera. De qualquer maneira, é um livro fabuloso. E eu estou louca para ler o Jamaica Inn, da mesma autora, e ler outros dela, porque ela escreve lindamente. Houve um dia que eu estava mesmo mal, mas não queria deixar de ler para dar páginas à equipa e comecei e acabei um romance de época muito bom, da Lorraine Heath, que é Uma Paixão de Vermelho, que tem 300 e poucas páginas e que se lê num instante. Vocês sabem, eu gosto imenso de romances de época. Tem de ser um bom romance de época e já vão perceber porquê, porque eu li um péssimo. E tem de me seduzir de alguma maneira, porque como eu já li vários, eu preciso que tenha alguma coisa diferente. E a Lorraine Heath, que eu já tinha descoberto nas lições do amor, continua a surpreender-me, a introduzir temas que não aparecem muito facilmente em romances de época. Quer seja condições médicas difíceis, que na altura não se sabia muito bem o que era, quer seja personagens não perfeitos, quer seja fisicamente e emocionalmente, e isto dá uma profundidade às histórias de romance de época muito atrativas para mim. Li Chain of Gold, da Cassandra Clare, finally. Eu tenho Chain of Iron. Este livro é a continuação dos Infernal Devices, que é os instrumentos... Não é os instrumentos mortais. É a trilogia do Anjo Mecânico, da Presença Mecânica e do Príncipe Mecânico. A história do Will, da Tessa e do Jem, melhor triângulo amoroso ever. Esta é a história dos filhos deles no mundo dos Shadowhunters, criados pela Cassandra Clare. Eu já não li a Cassandra Clare há imenso tempo. E tenho-vos a dizer que a Sarah J. Maas arruinou-me para a Cassandra Clare. Porque apesar de eu ainda apreciar a maneira como a Cassandra Clare envolve as personagens e põe os seus segredos a descobrir e os seus romances proibidos, não me bate a Sarah J. Maas. Ainda assim, foi um livro que eu gostei imenso de ler. Adoro a Cordelia Carstairs, a personagem principal, é uma mulher determinada, com muita força, mas acho que isto tem muita juventude, muito teenage turmoil para mim. Na mesma, eu vou-lhe dar 4 estrelas. Adorei ler o livro, li rapidamente, mas é como eu vos digo, acho que a Sarah J. Maas me arruinou. A culpa é tua, Sarah J. Maas. Eu li em audiobook / livro físico o Shadow and Bone, que está muito na voga por causa da série da Netflix, da Leigh Bardugo. Já me tinham avisado, nomeadamente a Bia, que este livro não ia ser, a Bia Brígida, que este livro não ia ser assim tão especial e realmente não foi. Adoro o mundo que a escritora criou, com influências russas, que eu adoro. Mas falta aqui qualquer coisa. Eu dei-lhe 3 estrelas.
Quero muito ler o segundo e o terceiro para depois passar à duologia do Six of Crows, que dizem que é o melhor da escritora, para poder finalmente ver a série. Não sei se não vou ver a série antes. Um livro que eu também li super rápido e que estou indecisa se dou-lhe 4, se dou-lhe 5 estrelas foi O Outro Amor da Vida Dele, está a fazer reflexo, sorry, da Dorothy Comson. Vocês sabem, eu adoro a Dorothy Comson. Acho que as capas dela são muito cor-de-rosas para o que relatam. Libby é extremamente apaixonada pelo marido Jack, que teve uma primeira esposa que faleceu, podemos dizer assim, e Libby vive naquela constante, especialmente após várias circunstâncias e situações, de que Jack afinal não a ama a ela, mas que a vê como uma substituta da primeira mulher. Claro que isto não é bem assim, porque temos 3 narradores, ou seja, temos a narração da Libby, temos a narração do Jack e temos a narração, por intermédio de outra pessoa, da primeira mulher do Jack. Claro que é um livro que se lê num instante, este é um thriller de suspense, até percebermos realmente o que é que se passa. E eu fiquei, what the fuck, em alguns momentos, fiquei mesmo, que raio é que se está aqui a passar? Livro que se lê rapidamente, livro que se lê numa tarde. Portanto, se quiserem ler algum livro da Dorothy Comson na versão mais thriller e suspense, aqui está ele. A Cozinheira de Caçamar, de Fernando Nunes, porque é assim que se diz, no espanhol. Passa-se no século XVIII, em Espanha, em que toda a Revolução Espanhola da Catalunha, da Guerra Civil, todo um filme. Estão a ver que o panorama político não é propriamente favorável, em que existe traidores, aqueles que tentam ganhar o poder, aqueles que tentam engendrar maneiras de ganhar o favor do rei. E no meio disto tudo vamos conhecer a nossa protagonista. Nossa protagonista, Clara, acaba por ter de subsistir graças a um dom que ela tem, que é o dom de cozinhar e cozinhar maravilhosamente. As descrições dos pratos dela, até eu que não tinha vontade de comer, davam-me vontade de comer. Os cheiros, a maneira decadente, esta não há outra maneira de se dizer, decadente e pecaminosa, como o escritor descreve os pratos da Clara, é sensacional. Por fim, o meu último livro terminado foi mais um livro maravilhoso, que foi O Labirinto dos Espíritos, do Carlos Ruiz Zafón, que faz parte da tetralogia do escritor de A Sombra do Vento. Este livro interliga todas as peças dos outros 3 livros anteriores, por isso eu não vos posso fazer resumo, senão vou-vos spoiler. Fabuloso, uma viagem por Madrid e depois por Barcelona, uma viagem por livros, para quem ama livros. E pelo meio temos um thriller, um mistério e um suspense a acontecer e que nós queremos ler mais. Uma vontade louca de visitar Barcelona. Ainda comecei o The Girl with the Louding Voice, que foi a Bia que me ofereceu, de Avi Daré, que estou a gostar bastante. É sobre uma menina numa vila nigeriana. Ai, dislexia hoje está no ponto. Mas como eu ainda não vos li muito, também não vos posso dizer o que é que eu estou a gostar. Eu estou a gostar, mas ainda não sei o que é que vai acontecer no final. E deixei para o último, porque tinha de deixar desta prenda para o último. Um livro que eu li num dia. Pronto. Eu até tenho pena porque foi uma oferta. Foi A Loucura, de Lord Mackenzie. Esta luz está-me a matar. São Pedro, comporta-te. Eu comecei este livro a revirar os olhos e acabei a revirar os olhos ao ponto de que eu acho que os meus olhos ficaram colados na nuca. Pronto, eu não posso fazer isto sem dizer spoilers, por isso, quem não quer ter spoilers deste livro, faça favor de fazer mute e depois eu faço assim e vocês voltam. Pronto. A Beth é burra, é idiota, e o Ian, eu percebo a ideia da escritora tentar pôr um elemento autista na história, mas ninguém se vai apaixonar pelo Ian. Primeiro porque é aquela pessoa que não te olha nos olhos quando está a falar contigo, só te viu uma vez, passados 2 minutos já tem a língua dele dentro da tua garganta. Ai, meu amor. Não, filhos, isso chama-se atração física ou diarreia cerebral. Ou sexo.
E ele quer se casar com ela porque quer levá-la para a cama. Ao que ela responde, muito sabiamente: mas depois de me levar para a cama e nós já estarmos casados, eu vou continuar lá. E ele responde: eu quero levá-la para a cama várias vezes. Romântico. E temos a dizer que isto acontece nos 10 primeiros minutos que eles conhecem. Pronto, quando ela descobre que o salafrário com quem ela ia casar era, e ela diz que fica uma situação insustentável e que vai cair nas más línguas, ele responde, o tal protagonista: pode sempre casar comigo. E ela, sabiamente: como disse? Disse que podia casar comigo. Estou-me nas tintas para a sua fortuna. Isto aqui é romântico. Sim, porque ela era rica. Responde ela com o mínimo de inteligência: meu senhor, que razões poderia ter para me pedir em casamento? Responde ele: porque tem uns olhos lindos. Esta parte eu achei finalmente alguma coisa. Mas depois lembrei-me desta parte. Ela responde-lhe: como sabe, não olhou para eles uma única vez. O que é verdade. E ele responde: sei. Como é que ele viu os olhos dela? Se ele não olhou para ela. Pelo menos para os olhos dela. Será que ele tem alguma câmara escondida neste século? Ouviu com a alma? Não percebo. Pronto, no meio disto tudo ele começa-lhe a tocar nos cabelos, uma pessoa que ele não conhecia de parte nenhuma e que nem sequer tinha olhado para ela. Creepy moment. Eu não sei vocês. Eu, se fosse vocês, eu acho que fugia a 7 pés. E outras coisas que me tiram completamente do sério neste livro, tipo, a interação entre eles é péssima e depois acho que no início perdi completamente o Tino e... pelo amor da santa. Pelo amor da santa. Ele trata como se fosse um objeto no início. Eu não sei quem é que é mais idiota, se é ela, se é ele. Ou se fui eu por ter lido este livro. Podem voltar a quem eu não dei spoilers. Pronto, já fiz aqui o meu mini rant. Não foi assim um rant tão exaltado. Mas valeu a pena. Pronto, estes foram os livros que eu lia no Mangalipa Mania. Espero que tenham participado, espero que se não participaram, acompanharam connosco esta derradeira competição de leitura e muito obrigada à Filipa e à Manganete por proporcionarem estes momentos maravilhosos. Quantas páginas eu li ao todo? 8.686 páginas. Uhul! Claro que isto tem a ver com sortes Pop Challenge, portanto eu não li realmente estas páginas todas, mas na mesma fico muito contente por aquilo que eu li e por contribuir para a Team Lipa. Espero que ganhem. Se já leram algum destes livros, digam em baixo e vemos no próximo vídeo. Tchau!